Fala galera, estou de volta hoje trazendo mais um trabalho e hoje vou transformar esta Mulher Maravilha na Cheetara dos Thundercats, né? Essa Mulher Maravilha é um trabalho que eu já tinha feito anteriormente de melhoria e resolvi usar ela porque eu não achei que estava boa mais e aí vou transformar na Cheetara. Então eu tirei toda a tinta dela, fiz o desgaste aí necessário, recortei a cintura dela para poder fazer aquela viradinha, né, do tronco. E depois comecei a trabalhar aí no posicionamento dela, fazendo desgaste nas peças, aí principalmente ali nos pés, né, para poder deixar numa posição bem bacaninha de ataque que eu me inspirei em algumas figuras algumas imagens que eu peguei na internet, né? E aí tô fazendo esse trabalho de desgaste aí, lixando, né, para tirar um pouco do volume também. E depois comecei já a trabalhar aí com a massa epóxi, né, para fazer o acabamento, principalmente aí nessas partes que vão ficar mais visíveis, nessas dobras aí da perna dela, né, utilizando sempre pouca massa epóxi, né, importante falar isso, nunca usem em excesso e depois vocês vão acrescentando conforme for precisando, né, gente? E sempre utilizando aí umas estecas, né, para poder ajudar na modelagem. E um pouquinho de água também para poder fazer o alisamento e deixar lisinho. Depois você acaba nem precisando muito fazer o uso da lixa, né? E aí resolvi também aumentar um pouquinho o bumbum dela, né? Porque essa boneca da Mulher Maravilha praticamente não tem bunda, né? Ela é desbundada. E aí eu resolvi dar um pouquinho mais de volume, né? Para ficar mais, vamos dizer assim, né? Mais realista, né? E aí também sempre usando pouquinha massa epóxi, né? E se for necessário você acrescenta mais, né? E aí um trabalho mais delicado, né? Para poder fazer essas dobrinhas aí do bumbum dela. E depois fazendo o acabamento no pescoço aí, que eu fiz o reposicionamento da cabeça dela, né? Eu utilizei a mesma cabeça da Mulher Maravilha, eu achei que dava para utilizar. Como vocês podem ver ali, eu também fiz o enchimento nos seios dela, né? Eu resolvi deixar os seios um pouquinho mais volumosos. E aí depois nos pés eu recortei a parte da frente, porque eu precisava fazer a modelagem dos pés dela, porque ela não utiliza nada, né? Ela utiliza só uma sandalinha, mas fica com os dedos à mostra. E depois que eu fiz aí toda a parte de modelagem, né? Fiz a parte da roupa dela aí, na verdade foram só fios que eu utilizei fios de um fone antigo que eu tinha aqui, e aí só fiz essas partes em volta aí e não fiz mais nada, né? E aí depois já comecei a fazer o trabalho de pintura. Essa parte aí que eu estou pintando eu fiz uma mistura de marrom com branco e um pouquinho de amarelo para chegar nessa tonalidade. Tentei ficar mais próximo possível do uniforme clássico dela, mas com algumas pequenas alterações aí aí eu começo aí um pouco mais pro lado pessoal, né? Então eu dou algumas melhorias aí, faço algumas coisas diferentes, né? E aí o maiô dela, tô pintando aí com um amarelo mais forte misturado com vermelho, né, para chegar nessa tonalidade de laranja aí um pouco mais escuro. E os braceletes eu resolvi colocar um pouquinho de cromo, né, para ficar uma coisa meio metalizada. Mas sempre destacando, pessoal, que eu dou uma diluída na tinta, tá? Para ela não ficar muito grossa. E utilizo um pincel de cerda mais fina também para não ficar marca. Isso é importante ressaltar. Nessas partes aí que eu ia fazer o efeito metalizado, primeiro eu pintei de preto porque o prateado em cima do preto ele dá mais destaque. Então essa é uma dica que eu deixo aí, muita gente usa também. E é uma dica bem valiosa que realmente dá um resultado final de metalizado bem bacana, né? E aí depois, finalizando aí o trabalho de pintura da pele dela, como ela tem algumas partes brancas, né, principalmente no rosto e descendo um pouquinho do pescoço aí pro colo dela, eu passei em branco aí, ele tá bem diluído e misturado com um pouquinho de cola branca, né, para deixar um efeito meio emborrachado, que isso é uma das coisas que eu costumo fazer. E aí depois eu utilizei a mesma tonalidade que eu pintei o maiô dela para poder fazer a máscara, essa mancha que ela tem no olho aí. Eu não sei exatamente se é uma mancha, se ela pinta ou se é natural dela, enfim, eu não pesquisei muito a fundo, né? Mas eu vi que a mesma cor poderia ser utilizada. E eu resolvi utilizar o mesmo cabelo da Mulher Maravilha, eu só desgastei ali, tirei o excesso da parte de baixo e o resto eu fiz o acabamento com epóxi, né?
Aí encaixei bonitinho ali, tirei alguns excessos e depois foi só trabalhando com epóxi mesmo para poder fazer. Para fazer a pedra que ela ia ficar em cima, eu utilizei essas camadas de isopor, e aí coloquei algumas coisas ali um pouco mais em cima para ficar irregular mesmo, e cobri depois com uma película fina aí de massa de biscuit, né? Esse aí é uma coisa que eu comecei a fazer que dá um efeito bem bacana para você fazer essas superfícies de pedra, e eu achei bem legal começar a fazer desse jeito aí. E depois, finalizando a pintura do cabelo, utilizei um amarelo um pouquinho mais puxado para o laranja embaixo, depois um amarelo mais claro para poder fazer a iluminação do cabelo, né? Aí a pedra, depois que secou o biscuit, eu passei uma camada de preto e depois eu comecei a fazer o acabamento aí com o pincel, a técnica do pincel seco, né, com umas tonalidades de marrom, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de bege também, para poder fazer os efeitos de iluminação e transição de cores. Aí depois finalizar o trabalho aí com alguns pequenos detalhes. E aí está o trabalho finalizado, a minha Cheetara, a minha versão da Cheetara dos Thundercats, né? Eu peguei algumas referências aí do uniforme clássico e tentei dar algumas renovadas aí com algumas inspirações que eu peguei também. Eu achei que ficou legal, né? Curti o resultado. Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam, não deixa de compartilhar, curtir o vídeo se você gostou, né? E acho que provavelmente esse vai ser o último trabalho do ano, né? Mas ano que vem eu espero voltar aí. Parece que o canal não vai ser afetado com aquelas novas regras do YouTube, né? Mas vamos ver o que vai ser, né, gente? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez por terem me acompanhado durante esse ano. Todo mundo que se inscreveu, que apoiou o canal aí. Deixa um grande abraço para todo mundo aí. Boas festas para todos, bom Natal, um ótimo ano novo e um feliz 2020 para todo mundo, beleza? Valeu, galera. Fui!